Olha só, vamos compartilhar aqui esse texto das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra aí comigo em Marcos capítulo 1, versículo de número 9. Marcos 1, 9 fala assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e ele foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como ele sobre a forma de pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado e em ti eu tenho todo o meu prazer. E logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali ele esteve durante 40 dias, foi tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, gente, o texto vai dizer para nós a respeito do batismo do Senhor Jesus Cristo. E olha só, se você não batizou, você precisa batizar. Se até o Filho de Deus foi batizado para cumprimento da justiça, para se identificar conosco, o que é que você está esperando para se batizar, meu filho? Em nome de Jesus, se batiza. Aí você fala assim: eu não estou preparado para isso. Como não está preparado? O texto das Sagradas Escrituras vai dizer que isso é uma questão de obediência, né? O eunuco lá em Atos, ele disse para Filipe: o que é que me impede de ser batizado, em Atos capítulo 9? O que me impede de descer as águas? E o Filipe falou para ele: nada. Se você crê no Senhor Jesus, você pode descer as águas. Então, se você crê em Cristo e tem sido influenciado por esse senhorio do Senhor, você pode descer as águas. O texto diz que Jesus, ele desce as águas para se identificar conosco, para o cumprimento da justiça. E o texto diz que nesse momento em que Cristo desce as águas, o Espírito de Deus desce. Mas não apenas desce, gente. O bonito desse texto é ver que o Espírito Santo ele repousou sobre Jesus Cristo. E então se ouviu uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado em quem tenho prazer. A primeira implicação desse texto aqui para mim e para você é a gente perceber que nós cremos em um único Deus, mas que são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse texto dá para a gente perceber os três de uma forma muito clara. Porque o Filho está nas águas do batismo. O Pai é representado aqui pela voz do céu que diz: Tu és o meu Filho amado. E o Espírito desce sobre o Filho em forma corpórea de pomba. Então, apesar de os três serem distintos, são um único Deus. Estão unidos pela mesma essência, apesar de serem três pessoas diferentes. Mas o texto diz que quando Cristo desce as águas, o Espírito então desce sobre ele e repousa sobre ele. Gente, essa cena aqui é quase que a mesma cena que a gente encontra lá em Gênesis no capítulo 1. Você se lembra da cena? O texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E então diz Deus: haja luz e houve luz. Parece que Marcos está remontando ou usando essa cena do batismo de Jesus para dizer para nós que Deus agora está recriando todas as coisas. Quer dizer, aquele Espírito que pairava sobre a face das águas e não encontrou lugar ali para repousar, agora o Espírito encontra lugar na pessoa de Cristo para repousar. E é interessante, gente, que o Espírito repousa sobre ele como um sinal da aprovação de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Então, as águas estão ali, a palavra de Deus feita carne está ali, e o Espírito repousa sobre ela. E isso é como se Marcos estivesse dizendo para nós que agora, por meio da pessoa do seu Filho, Deus está restaurando todas as coisas. Deus vai recriar todas as coisas. Aquela criação primeva, que havia sido ela contaminada pelo pecado, agora ela será redimida do pecado por causa da ação do Filho de Deus. E isso tem a ver comigo e com você, isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E por que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Muito simples. É porque é por meio de Jesus que a nossa vida toma sentido. É por meio da nossa vida por meio de Jesus que a nossa vida toma outro rumo na história. Então talvez você esteja aí me assistindo e você é alguém que é usuário de droga. Ou talvez você esteja me assistindo e você não é um usuário de um entorpecente, de uma substância química, né? Talvez de álcool, de uma outra droga. Mas talvez você é preso, é escravo da pornografia. Você é escravo de outros pecados. Jesus Cristo ele pode trazer para você libertação. Assim como um dia Cristo desceu às águas para mostrar para nós que Deus ele podia restaurar toda a história, Cristo pode entrar na sua vida e Ele pode restaurar
a sua história hoje, ele pode mudar a sua história hoje. Mas o texto diz que depois do batismo de Jesus, ele é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Porque é verdade, gente, estou correndo aqui porque é muita coisa para falar e o nosso tempo aqui é curto, mas a verdade, gente, é que nesse processo em que Deus está restaurando a história do mal e do pecado, há alguém que faz objeção a esse plano de Deus. E essa pessoa que faz objeção a esse plano de Deus é Satanás. E Satanás tentou se opor ao plano de Deus na história, inclusive contra o Filho de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. Mas o texto vai mostrar para nós que Cristo o venceu ali no deserto, para que eu e você pudéssemos sermos tocados agora por essa obra regeneradora, restauradora de Deus. Então, ainda que as trevas ou o pecado façam oposição à sua vida, ou tentem de alguma forma parar aquilo que Deus quer fazer em mim e em você, eu quero que você saiba nessa hora, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 4 ou no capítulo 5, não me recordo agora, o texto sagrado vai dizer para nós que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você não precisa ficar preocupado, né? De repente você olha para a sua vida e você até percebe que Deus quer fazer algo, mas você fica preocupado pensando assim, gente, mas e as trevas? E os demônios e Satanás? Não, fica tranquilo. Jesus Cristo, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu toda a oposição das trevas para que esse projeto restaurador de Deus, ele me alcançasse, ele te alcançasse. E assim, bem simples assim, às vezes você fala assim, mas como é que eu posso saber se Satanás está tentando alguma coisa contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida? Vou dizer para você, muito simples. Você já tentou resolver esse problema de todas as formas e não conseguiu? Você já tentou resolver esse problema de várias maneiras e não conseguiu? Você já dobrou o seu joelho? Bom, se você ainda não dobrou o seu joelho, você já tentou resolver esse problema de todas as formas, mas ainda não recorreu à oração, eu te incentivo a fazer isso. Às vezes tem famílias que se pegam discutindo por assuntos que eles nem eles conseguem entender porque estão discutindo aquilo. E aí no meio da discussão, às vezes um tem um clique, ele para e fala assim, gente, vamos orar aqui? E aí as pessoas oram da família e de repente elas percebem que aquilo ali era simplesmente uma artimanha das trevas para tentar trazer desunião, desavença, falta de perdão, amargura, discórdia dentro do lar. Mas eu quero dizer para você, nesse dia, você não precisa ser vencido pelas trevas, por Satanás. Mas você pode vencer Satanás através da autoridade do nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, gente?